É fácil pensar que para se tornar um bilionário, você precisaria ser muito inteligente, mas acontece que ser bom em ganhar dinheiro não significa necessariamente que você é bom em gastar. De pombos de $1 milhão a sacos de lixo de grife, você não vai acreditar nas maneiras estranhas, malucas e absolutamente inúteis que os bilionários encontraram para gastar o seu dinheiro. Titanic 2.0. Para os bilionários, gastar dinheiro com um iate de luxo é compreensível, mas gastar $500 milhão para construir uma réplica de um navio famoso por afundar? Não tanto. Mas isso não impediu Clive Palmer, o bilionário, empresário e político australiano, de estar gastando milhões em uma réplica do RMS Titanic. Ele está chamando seu barco de Titanic 2 e, quando estiver pronto, pretende velejar de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, a mesma rota tomada pelo Titanic original, já que deu tudo certo na primeira vez. Para capturar a sensação autêntica do navio original, em 1912, o Titanic 2 não vai ter acesso à internet, e os compartimentos de terceira classe terão beliches estreitos e lavatórios. Porém, ao contrário do Titanic original, o bilionário prometeu que seu barco vai possuir equipamentos de segurança modernos, incluindo botes salva-vidas para todos os 2.435 passageiros. No entanto, o projeto atingiu alguns icebergs. O Titanic 2 estava originalmente programado para zarpar em 2016, mas esse prazo foi adiado para 2022, devido a disputas financeiras. Alguns céticos também comentaram que Clive Palmer tem um histórico de anunciar e abandonar projetos excêntricos. Em 2012, ele comprou um resort em Queensland por $50 milhões e o encheu com 160 dinossauros animatrônicos de última geração, apenas para fechá-lo em 2015, deixando seus robôs pré-históricos abandonados. Vamos torcer para que Clive Palmer não abandone o Titanic II para afundar sem deixar vestígios. Se você quiser navegar em alto mar no Titanic II, clique no botão de curtir. Ou se você prefere outra embarcação, aperte o botão de se inscrever. De qualquer forma, com esse conteúdo incrível que eu posto diariamente, você não tem nada a perder se subir a bordo do Fala Sério. Agora vamos navegar a bomborda. Celulares caros. Onde você guardaria uma joia preciosa? Pessoalmente, eu trancaria em um cofre. Mas quando o empresário de Hong Kong herdou um diamante negro de 26 quilates, ele decidiu que queria manter sempre por perto. Sua solução? Anexar a joia rara ao seu iPhone. Isso mesmo, o empresário anônimo contratou o artesão de luxo Stuart Hills para fazer um iPhone 5 personalizado para ele e teve seu diamante montado no botão Home. O corpo do telefone é revestido em ouro 24 quilates, enquanto as laterais e o logotipo da Apple são incrustados com 653 diamantes brancos impecáveis. A tela, por sua vez, é de vidro de safira, um material realmente duro, e à prova de arranhões feito de safiras de verdade. Graças a esses enfeites preciosos, o smartphone brilhante está avaliado em $15 milhões. Ele pode ser um modelo desatualizado agora, mas você ainda não vai gostar de deixar ele cair no vaso sanitário. Chuva de prata. Parece que com dinheiro suficiente você pode fazer praticamente qualquer coisa, até mesmo controlar o clima. Por uma taxa pesada de $100 mil, os super ricos podem contratar empresas para dispersar nuvens e banir a chuva, garantindo o céu azul para seus casamentos. Um químico americano chamado Vincent Schaefer foi o primeiro a experimentar a técnica conhecida como semeadura de nuvem. Ele descobriu que ao bombear gelo seco e iodeto de prata nas nuvens, ele poderia fazer com que as partículas de água congelassem, antes de cair como neve ou chuva. Em teoria, isso também poderia ser usado para induzir chuva em uma área, para reduzir em outra. Ao longo dos anos, a técnica foi colocada muitas vezes em uso. Alguns resorts de esqui usam a semeadura de nuvens para induzir a queda de neve, enquanto a China teria usado a técnica para evitar a chuva em Pequim durante as Olimpíadas de 2008. Mais recentemente, a empresa de eventos Oliver Travels, com sede no Reino Unido, teve a brilhante ideia de vender sol para seus clientes ricos. Por $100 mil, eles vão contratar um avião, um piloto e um meteorologista treinado para disparar pequenos foguetes de iodeto de prata em qualquer nuvem, transformando o vapor de água em chuva, que vai cair antes do seu grande dia. Mas ainda há debate sobre se a semeadura de nuvem realmente funciona. Em 2003, o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos alegou que não há provas cientificamente aceitáveis o suficientes de semeadura de nuvens bem-sucedida, enquanto um estudo de 2010 da Universidade de Tel Aviv descobriu que a técnica não é particularmente eficaz na produção de chuva. Então, realmente é melhor gastar esses $100 mil em um guarda-chuva de emergência. Duplicando. Você sabia que bilionários amantes de animais descobriram um jeito de manter os seus animais de estimação vivos para sempre? Óbvio que os mega ricos não podem vencer a morte, ainda. Mas eles podem gastar centenas de milhares de dólares em réplicas geneticamente idênticas de seus amados animais para substituí-los quando morrerem. Os cientistas sabem que é possível clonar mamíferos desde 1996, quando um grupo de cientistas de Edimburgo clonou uma ovelha. A primeira experiência bem-sucedida de clonagem de cães aconteceu 9 anos depois, em 2005, quando cientistas
cientistas sul-coreanos clonaram 2 cães usando células da orelha de um galgo afegão. Em 2009, o empresário bilionário John Sperling pagou a esse mesmo laboratório para clonar o cachorro de sua namorada, dando origem ao fenômeno da clonagem comercial de animais de estimação. Agora existem empresas de clonagem em todo o mundo, dispostas a replicar o seu bebezinho peludo por uma boa taxa. A empresa americana ViaGen cobra $50 mil para clonar um cachorro, 35 mil para um gato e 85 mil para um cavalo. Agora entenda como eles fazem isso. Os cientistas removem uma célula, como a pele de seu animal de estimação. Então, eles pegam um óvulo não fertilizado de outro animal da mesma espécie e sugam o núcleo com uma pipeta. Eles transferem o DNA da célula da pele para o óvulo não fertilizado e usam um pulso elétrico para fundir o óvulo e o DNA. O óvulo é então implantado em um substituto, que carrega e dá à luz ao clone. O processo provou ser um sucesso entre ricos e famosos, e Barbara Streisand revelou que 2 de seus 3 cães são clones. Simon Cowell divulgou seus planos de clonar os seus 3 Yorkshire Terriers, e o bilionário da mídia Barry Diller clonou seu terrier Jack Russell em 2 novos filhotes. Mas a clonagem de animais de estimação tem um lado sombrio. O DNA de animais de estimação clonados é replicado de um animal adulto, o que significa que eles podem nascer com fitas de DNA que já são mais curtas que o normal, o que pode levar ao envelhecimento prematuro e à morte precoce. Há também o fato de que muitas gestações desse tipo não se estabelecem no útero substituto. Para clonar o Snuppy, o galgo afegão, os cientistas sul-coreanos tiveram que implantar mais de 1.000 embriões em 123 cães, ou seja, muitos animais foram submetidos a operações invasivas mal-sucedidas. Com esses fatores considerados, organizações de direitos dos animais argumentaram que a clonagem não é a melhor maneira de prolongar o seu tempo com o seu filhote. E como você vai ver em breve, existem muitas outras maneiras de gastar o seu dinheiro com seu bichinho de estimação, sem se tornar um cientista maluco. Vira-lata milionário. Como você iria se sentir se eu dissesse que esse cachorro tem mais dinheiro que você? Conheça o Trouble, o maltês de estimação da bilionária hoteleira Leona Helmsley. Em sua vida, as práticas de negócios de coração duro de Leona lhe renderam o apelido de Rainha da Maldade. Ela era conhecida por se enfurecer e atacar os seus funcionários, até que cumpriu 19 meses de prisão por evasão fiscal, depois de alegar que só as pessoas pequenas pagam impostos. Mas o amor de um cachorro pode derreter o coração mais gelado. E Helmsley com certeza tinha um ponto fraco com seu amado Trouble. Na verdade, quando ela morreu em 2001, a família de Helmsley ficou horrorizada ao saber que ela havia cortado 2 de seus 4 netos de seu testamento para deixar uma fortuna de $12 milhões para o seu cachorro. Um juiz na hora reduziu a herança de Trouble em 10 milhões, alegando que Helmsley devia estar louca quando fez o testamento. Mas isso ainda assim deixou Trouble muito mais rico do que a maioria das pessoas. A fortuna de $2 milhões foi administrada por um zelador que gastou $100 mil por ano no cão mimado, incluindo $8 mil para a tosa e 1.200 para jantares de luxo para cães. O filhote também tinha uma equipe de segurança 24 horas por dia para protegê-lo de ameaças de morte e tentativas de sequestro. Porque mesmo para cães, as palavras do rapper Biggie Smalls são verdadeiras. Mais dinheiro, mais problemas. Então lembre-se, pessoal, a moral dessa história é: seja legal com seus parentes idosos, senão sua herança pode ir para algum cachorro. Furando filas. Em 2013, a polícia de Moscou parou uma ambulância que estava dirigindo de forma irregular. Quando olharam para dentro, ficaram chocados ao descobrir que, em vez de conter equipamentos médicos e de paramédicos, o veículo estava equipado como uma limusine de luxo. Eles se depararam com um novo esquema sorrateiro dos mega ricos de Moscou: contratar ambulâncias falsas para passar pelo tráfego engarrafado e chegarem em suas salas de reuniões sempre a tempo. Esses táxis e ambulâncias supostamente surgiram das notórias estradas de Moscou, que abrigam alguns dos piores engarrafamentos do mundo. De acordo com uma pesquisa de 2019 da empresa de tecnologia holandesa TomTom, um motorista comum de Moscou passa 210 horas por ano parado no trânsito. São quase 9 dias. Você pode pensar que um viajante rico seria inspirado a gastar o seu dinheiro em pesquisa de financiamento para resolver esse problema para todos, mas não. Em vez disso, empresários ricos gastam $150 por hora em táxis ambulância disfarçados, tocando a sirene para pular para a frente da fila. Acho que ser rico não deixa você legal. Filhotes mimados. Embora a socialite celebridade Paris Hilton não seja realmente uma bilionária, isso não impediu ela de gastar como uma. É só olhar a sua mini mansão de $325 mil que ela construiu para seus amados chihuahuas de estimação. A mansão de 2 andares está localizada nos terrenos da casa de Hilton, em Los Angeles, e com 28 metros quadrados é grande o suficiente para um humano adulto caber confortavelmente. Infelizmente, eu duvido que os cães apreciem os detalhes de design que entraram nessa casinha de luxo. As paredes são pintadas de rosa Barbie e os móveis de couro
personalizados foram criados pelo designer francês Philippe Starck. A mansão também possui ar-condicionado, uma escada ampla, um lustre e uma varanda. Tudo isso dá um toque positivo em estar no canil. E já que estamos falando de filhotinhos mimados, olha só a coleira de cachorro mais cara do mundo, vendida pela empresa I Love Dogs. Essa joia para cães é feita à mão e deslumbra com 1.600 diamantes. Isso custa 3,2 milhões de dólares. Seu cachorro vale a pena ou isso é realmente um monte de bobagens bilionárias? Conta pra gente o que você acha nos comentários. Ostentação sobre rodas. Os bilionários podem se dar ao luxo de enlouquecer quando se trata de escolher um carro, mas nem sempre fazem as escolhas mais práticas. Dê só uma olhada nesse brilhante Mercedes-Benz, criado como uma vitrine pela empresa americana de carros de luxo Garçon. Vale cerca de $1 milhão e está incrustado com 300 mil cristais Swarovski. Depois que as fotos se tornaram virais online, uma lenda urbana revelou que o bilionário da Arábia Saudita, o príncipe Al-Walid bin Talal, possuía uma e que ele cobrava de seus amigos $1.000 só para tocar. No entanto, o escritório particular do príncipe divulgou um comunicado negando qualquer propriedade de uma Mercedes-Benz incrustada de diamantes. Ok, majestade, se você diz, eu acredito. Em seguida, confira esse carro vintage de propriedade de Elon Musk. O bilionário CEO da Tesla gastou quase $1 milhão nesse Lotus Spirit, que foi apresentado no filme de James Bond, de 1976, 007, O Espião que Me Amava. Musk comprou o carro de um casal de Long Island, que o encontrou trancado em um depósito, em 1989. Eles pagaram apenas $100 pelo carro e ficaram surpresos ao vendê-lo para o homem mais rico do mundo com um lucro enorme. Mas há uma reviravolta. Elon modificou o carro com 4 hélices movidas a bateria, permitindo que ele funcione debaixo d'água e também como um submarino. Não está claro se Elon realmente dirige o carro debaixo d'água, mas ele supostamente o está usando como uma inspiração para um Tesla subaquático novinho em folha. Mas não podemos falar de carros sem mencionar o sultão de Brunei, o dono da maior coleção particular de carros do mundo. Estima-se que ele possua cerca de 7 mil carros, incluindo 300 Ferraris e 600 Rolls-Royces, com um valor combinado de mais de $5 bilhões. Isso significa que mesmo que o sultão decidisse dirigir um carro novo todos os dias, ele levaria mais de 19 anos para experimentar todos os carros de sua coleção. No entanto, colecionadores que visitaram nos últimos anos relataram que muitos dos carros nunca foram dirigidos, com o couro derretendo ao sol e os assentos cobertos de mofo. É quase como se 7 mil carros fossem demais para um homem só. Arranha-céu para um. Imagine ser tão rico que você poderia comprar um arranha-céu de 27 andares só para você. Um bilionário, Mukesh Ambani, está vivendo esse sonho. Sua casa em Mumbai, conhecida como Antilia, é a casa particular mais cara do mundo. O gigantesco prédio está localizado em uma rua conhecida como Fileira dos Bilionários, famosa por suas mansões de ultra luxo. Dentro você vai encontrar espaço para 168 carros, um templo, 3 helipontos e um cinema com 50 lugares. Tem até uma sorveteria totalmente abastecida para quando o calor de Mumbai ficar difícil de aguentar. Sem surpresa, a ideia de um arranha-céu inteiro de 37 mil metros quadrados, pertencente a uma família rica, não é bem vista por muitas pessoas. Afinal, Ambani poderia ter gastado seus bilhões ajudando os pobres de Mumbai, em vez de desperdiçar dinheiro em uma mansão enorme. Provavelmente não ajuda que, para liberar espaço para seu bloco futurista, ele teve que comprar o terreno de um orfanato, que ele então demoliu. Poxa, Mukesh, você não está ajudando a melhorar o estereótipo do bilionário malvado. Vaso de ouro. Em 2001, o magnata da joalheria de Hong Kong, Lam Sai Wing, ganhou um recorde mundial do Guinness ao construir o banheiro mais caro do mundo. O projeto em comum custou a ele impressionantes $3,5 milhões para ser construído, com 380 quilos de ouro de 24 quilates e 6.200 pedras preciosas. Hoje, os turistas podem visitar o banheiro, que está em exibição na loja de Sai Wing, em Hong Kong. Mas não importa o quanto você esteja apertado, o banheiro totalmente funcional de ouro maciço não pode ser usado. Talvez inspirado pela criação de Lam, o artista italiano Maurizio Cattelan fez essa obra de arte em ouro de 18 quilates em 2016, que ele chamou de América. Em 2019, o trono dourado, no valor de mais de $5 milhões, foi roubado do Palácio de Blenheim, no Reino Unido, onde foi instalado como uma peça de exposição peculiar. Uma recompensa de $124 mil foi oferecida por seu retorno seguro, mas nunca mais foi visto. Acha que só tem espaço para um trono de ouro. Os vasos não são a única maneira de incorporar um toque de luxo ao seu banheiro. Em 2013, a empresa australiana Toilet Paper Man revelou um novo produto em comum, um único rolo de papel higiênico de ouro de 22 quilates, à venda por $1.300.000. O papel agora está listado como esgotado, sugerindo que algum bilionário excêntrico pode ter decidido jogar o seu dinheiro pelo ralo. Mas não é aí que para essa loucura. Se você quiser que o conteúdo de seu vaso sanitário combine com seu papel higiênico de ouro maciço, você pode desembolsar $425 por pílulas de fezes de ouro de 24 quilates. Essas cápsulas de 2 centímetros de comprimento foram criadas pelo artista Tobias Wong e afirmam tornar
tornar as suas fezes douradas e brilhantes. Nas palavras de Tobias, eles vão transformar as suas partes mais íntimas em câmaras de riqueza. Eu prefiro acreditar na palavra dele, mas você pode experimentar se não estiver acreditando. Dinheiro frio. Você gastaria centenas de dólares em cristais de gelo? E não quero dizer diamantes, eu quero dizer água congelada mesmo. Por mais estranho que possa parecer, há um mercado em expansão para gelo de luxo, com os super ricos dispostos a gastar 325 dólares em uma caixa de 40 cubos. Isso é 8 dólares por cubo. De acordo com a marca líder Glaze Luxury Ice CO, o seu produto é feito de água especialmente purificada, livre de minerais, aditivos e poluentes. Cada pedaço de gelo é esculpido individualmente em uma esfera ou cubo e vem embalado em uma bolsa que pode ser fechada de novo. Certamente são bonitos de se ver, mas para mim parece uma ótima maneira de ver o seu dinheiro literalmente derreter. A armadura de porquinho da Índia. Em junho de 2013, um item muito estranho foi colocado à venda no eBay. Deleite-se com isso. Uma linda armadura de cota de malha feita à mão e um capacete de batalha projetado para caber em qualquer porquinho da Índia de tamanho médio. Perfeito para batalhas de cenoura, eu acho. Agora, pessoalmente, eu não considero a armadura de porquinho da Índia um item essencial, mas os mega ricos devem discordar, porque a listagem recebeu 156 lances de 47 pessoas em 10 dias. E finalmente foi vendida por impressionantes 24.300 dólares. Embora o vencedor tenha escolhido permanecer anônimo, eu vou arriscar a dizer que ele deve ser muito bem sucedido. Será que foi o Bill Gates? Design de lixo. Você consegue imaginar ser tão rico que poderia gastar uma fortuna com seu lixo? Em 2018, Kim Kardashian chocou muita gente quando postou uma foto de suas latas de lixo no Instagram, revelando que elas são marcadas com o logotipo da Louis Vuitton. Embora é provável que tenha sido pintado sob medida e não da marca oficial, Kim não é a única pessoa que gastou seu dinheiro em lixo com o tema da Louis Vuitton. Essa foto de um saco de lixo de marca está circulando na internet. E embora esse saco pareça ser outro trabalho personalizado, esses são de verdade. Essa bolsa incomum à prova d'água, vendida oficialmente pela Louis Vuitton, foi projetada para parecer um saco de lixo e custa quase 2.000 dólares. Às vezes a moda realmente é um lixo. Tubarão no aquário. Pessoalmente, eu pagaria para não ter um tubarão em minha casa, mas o gerente de fundos do bilionário Stephen Cohen evidentemente discorda, porque ele gastou 8 milhões em um tubarão tigre suspenso em um tanque de formaldeído. Essa peça incomum de decoração de interior é na verdade uma obra de arte icônica de 1991, do artista britânico Damien Hirst, e atende pelo nome encantador de A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Entenda o que quiser com esse nome, mas aqui está um pequeno segredo sobre a compra de Cohen. Não é, na verdade, o mesmo tubarão que Hirst tornou famoso nos anos 90. Quando Cohen comprou a obra, ele tinha 13 anos e o tubarão original começou a se decompor. Portanto, além do preço da compra, Cohen pagou para que um tubarão novinho em folha fosse capturado e empalhado, um processo que custou mais de 100 mil, porque os bilionários não podem ficar satisfeitos com o peixinho dourado. #abençoado. A Madonna pode não ser uma bilionária, mas acredite em mim, seus hábitos de consumo são extravagantes o suficiente para conseguir um lugar nesse vídeo. Não acredita em mim? Bem, você sabia que ela supostamente gasta 10 mil por mês em água? Sim, aquela coisa que sai das torneiras quase de graça. A cantora é uma seguidora devota de Cabala, uma ramificação mística do judaísmo que possui vários devotos super ricos, incluindo Lindsay Lohan e Mick Jagger. Como resultado, ela só bebe água engarrafada que recebeu uma bênção de Cabala, e muitos seguidores acreditam que a enriquece com o poder de curar doenças e até neutralizar o lixo nuclear. Nem preciso dizer que não há evidências para apoiar essas alegações. De fato, um documentário da BBC, em 2012, revelou que alguns vendedores de águas de Cabala estavam cobrando preços exorbitantes pela água de torneira, lucrando com a crença dos ricos e famosos. Mas, no entanto, isso não foi suficiente para parar Madonna. Não satisfeita em apenas tomar água de Cabala por 5 dólares a garrafa, os amigos de Madonna relataram que ela também enche os seus radiadores e piscinas com material. Isso que eu chamo de ativos líquidos. Ilhas extravagantes. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, mas alguns bilionários levam essa ideia um pouco literalmente demais. Veja Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, membro da família governante de Abu Dhabi. No início dos anos 2000, ele teve a ideia incomum de esculpir o seu próprio nome na superfície de Al Futaisi, uma ilha que possui na costa de Abu Dhabi. Ele contratou trabalhadores para construir uma série de canais que soletrariam Hamad, em letras com 487 metros de comprimento e 44 de largura, grandes o suficiente
suficiente para serem vistos nas imagens de satélite do Google Earth. Mas, infelizmente, em 2012, as letras foram preenchidas com areia sem explicação, fazendo todo o projeto ser uma perda de tempo de curto prazo. Talvez Hamad tenha percebido que cometeu um erro. Nem todos os proprietários bilionários de ilhas particulares precisam rotular as suas terras em letras grandes. Na maioria das vezes, apenas passar um tempo lá traz satisfação o suficiente. E que melhor maneira de ir e voltar do seu paraíso pessoal do que em um iate realmente turbinado. O mestre desse tipo de coisa é o empresário super rico, Roman Abramovich, que possui não um, mas 2 super iates. O Solaris, de 600 milhões de dólares, tem 140 metros de comprimento e possui 8 decks, heliponto, sauna e lasers anti-paparazzi. Seu outro iate, Eclipse, é ainda maior, chegando a 162 metros e avaliado em incríveis $500 milhão. É difícil imaginar por que alguém precisaria de 2 iates enormes, mas acho que comprar coisas que você não precisa faz parte da diversão de ser um bilionário. Pombos. Você deve ter ouvido falar de bilionários que gastam milhões em animais de estimação exóticos. Mas você sabia que os super ricos da China gastam enormes quantias em pombos de pedigree? Sim, acontece que corridas de pombo são um grande negócio na China. O esporte antigo envolve soltar pombos correio, especialmente treinados no ar, e em seguida, apostar em qual pássaro vai ser o primeiro a voltar para casa. No interesse de garantir uma vitória, os criadores vendem pássaros puro sangue que voam rápido por preços de dar água nos olhos. Aves particularmente desejáveis costumam ser vendidas por centenas de milhares de dólares. E em 2020, uma frenética guerra de lances terminou quando um comprador chinês anônimo gastou quase $2 milhões em um pombo de 2 anos, chamado New Kim. Especialistas da Pipa, uma casa de leilões especializada em pombos, compararam o pássaro a uma pintura de Picasso, com algumas penas a mais, é claro. Bilionários vampiros. Agora não quero insinuar que todos os bilionários são sugadores de sangue, mas é verdade que alguns vampiros super ricos, quer dizer, alguns magnatas de tecnologia, estão dispostos a gastar o seu dinheiro em um procedimento distópico chamado transfusão de sangue jovem. Isso envolve injetar em clientes ricos o sangue de jovens de 16 a 25 anos, que felizmente é colhido voluntariamente, e supostamente aumenta as habilidades regenerativas e as funções gerais das células corporais das pessoas mais velhas. Uma startup norte-americana chamada Ambrosia foi fundada ao redor dessa ideia em 2006 e começou a oferecer transfusões por $8 mil cada. O bilionário do PayPal, Peter Thiel, ganhou as manchetes em 2016 quando manifestou interesse em experimentar esse trabalho. Mas será que funciona? Bem, sem surpresa, a prática recebeu muitas críticas e foi amplamente rotulada como pseudociência. Por exemplo, a Food and Drug Administration nos Estados Unidos emitiu um alerta sobre as transfusões, alegando que elas não têm benefícios científicos comprovados. Eles também apontaram que o procedimento pode causar o risco de espalhar doenças transmitidas pelo sangue e pode até sobrecarregar o sistema circulatório, causando inchaço e dificuldades respiratórias. Então, mesmo que você seja insanamente rico, provavelmente é melhor você deixar de lado esse procedimento de gelar o sangue. Vai comprar um banheiro dourado ou algo assim. E aí, qual é a coisa mais cara e inútil que você já comprou? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.